Olá, crianças, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula da EBD. Hoje é a lição número 2. Nós vamos falar sobre os móveis da casa de Deus. Quem lembra da aula número 1? Nós falamos sobre o quê? Sobre a construção, da casa de Deus, que foi um tema, a casa para Deus, que quando foi que Deus ordenou a Moisés fazer a casa, não é mesmo? Só que Moisés contou com a ajuda de 2 homens também para construir essa casa. E Deus falou para Moisés como que seria feita essa casa. Na casa de vocês tem móveis, não tem? E cada móvel serve para alguma coisa, certo? Por exemplo, a geladeira, ela serve o quê? Para conservar os alimentos. O fogão serve para quê? Para cozinhar os alimentos. Então, cada móvel na casa de vocês serve para alguma coisa. Então o Senhor, quando ele mandou construir Moisés fazer essa casa, porque naquele tempo não tinha crianças como fazer casa de tijolo, usar areia, que nem a nossa igreja que a gente vai, sabe? Que nem na nossa igreja os móveis são diferentes. O que nós temos na nossa igreja? Banco, nós temos o altar, nós temos outros tipos de móveis, não é verdade? Então assim, hoje é bem diferente daquele tempo antigo. Então Moisés, Deus ordenou ele para fazer ali para ele construir uma igreja para as pessoas adorarem ele. Só que essa igreja era muito diferente, Então Deus ordenou cada móvel. E vamos ver aqui como que foi mais ou menos o que Deus ordenou. Olha aqui, ó. Deus mandou fazer uma tenda, tá vendo, crianças? Isso aqui se chamava tabernáculo, o lugar santo, Tabernáculo do Senhor. Então aqui era a entrada, só que antes deles entrarem para adorar o Senhor, eles tinham que tomar banho, eles tinham que se limpar, eles tinham que se lavar. Então, Deus foi falando da forma como eles tinham que fazer esse tabernáculo, Então vamos lá. Aí tinha o tabernáculo, que havia 2 móveis. Um altar grande de bronze e uma bacia que era feita de bronze. Olha aqui, ó, uma bacia. Para que era essa bacia que eu falei para vocês? Para eles se limparem antes de entrar no altar, porque o altar era puro, O tabernáculo aqui, ó, onde Deus mandou fazer a igreja, era puro, era santo, Então, e aí tinha um outro móvel, que era a bacia que eu falei, que também era feita de bronze, e era um altar de bronze que os sacerdotes colocavam um cordeirinho para oferecerem para Deus, certo? Que era exatamente esse móvel aqui, ó, que colocava para sacrificar os cordeirinhos, Cordeirinho representava o quê? O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nos salvar. Hoje a gente não precisa mais fazer sacrifício, porque o Senhor já sacrificou e Jesus, ele é o nosso cordeiro perfeito, Então ele ressuscitou, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então a gente não precisa mais fazer sacrifício. A bacia aqui, ó, estava sempre cheia de água para lavar antes deles entrarem no tabernáculo de Deus. E tinha o altar de bronze e a bacia. Lá dentro do tabernáculo havia outros móveis. No primeiro cômodo havia 3 móveis. E quem sabe, vou fazer uma pergunta para vocês, do que a gente falou na aula passada, quando Deus ordenou a Moisés fazer os móveis, construir a igreja. Como que eram feitos os móveis? De que eram feitos os móveis? De ouro, A gente não pode esquecer disso. Uma mesa de ouro, o castiçal era de ouro, aqui ó, o castiçal com 7 lâmpadas, o altar era de ouro. Na mesa de ouro, que é essa mesa aqui, ó, havia sempre 12 pães, por isso era chamada mesa dos pães. O castiçal com 7 lâmpadas era chamado castiçal de ouro. E era no altar de ouro que os sacerdotes colocavam um perfume bem gostoso para Deus. Chamado de quê, crianças? Incenso, O incenso. Então, sempre eles colocavam, que era o altar do incenso. Hoje a gente precisa colocar? Não. Hoje a gente precisa acender incenso? Não precisamos, criança. Por quê? O incenso representa a adoração de Deus. Então, cada móvel representava algo para Deus, O incenso de Deus, que era o quê? O perfume preferido de Deus é o quê?
Hoje a gente pode se perfumar para ir para a igreja, mas o que mais importante é as pessoas sentirem o perfume de Deus, a essência de Deus em nós. Que eu tenho certeza que vocês têm a essência de Deus. Então a gente não precisa mais, né? E como você adora a Deus hoje? Cantando, orando, né? Dizendo para Deus que você ama Ele. Certo, crianças? E Deus quer que você venha sempre na casa dele perfumado, como eu disse, com a essência de Deus, né? E vamos ver aqui sobre os móveis que a gente falou hoje, na tenda que ele fez e os móveis que ele mandou fazer, né? Que foi o quê? A mesa dos pães, vamos lá? O castiçal de ouro, mais o quê? E o altar de incenso, que é esse daqui, ó. Aí, crianças, vamos falar agora, quando Deus mandou construir o tabernáculo, que se chama tabernáculo, tem um móvel que era o mais importante, o que simbolizava algo muito importante também, que é a aliança, né? Que Deus fez com os israelitas. Então, qual foi o mais importante? Foi esse aqui, ó, a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, na tampa da arca, havia aqui, ó, 2 anjos de ouro, tá vendo? E essa arca aqui, ó, ela abria a tampa, tá vendo? E o que acontece? Lá, aqui dentro, eles abriam e guardavam muitas coisas importantes, né? Da casa de Deus. A Arca da Aliança era o objeto que mais simbolizava a presença de Deus. E era ali que Deus falava com Moisés. Então, a Arca da Aliança foi o mais importante que Deus construiu, né? E então vamos recordar alguns móveis que a gente falou hoje. O candelabro de ouro, que é os castiçais, a mesa dos pães, né? O altar do incenso, né? Aqui, ó, a bacia de bronze, onde as pessoas tinham que se lavar para poder entrar no tabernáculo. E aqui é onde eles sacrificavam os cordeiros. E a mais importante dos móveis era qual? A Arca da Aliança, né? Que simbolizava o Senhor, que simbolizava ali onde Deus falava com Moisés. Não é verdade, criança? E a próxima aula nós vamos falar dos outros móveis que Deus, né, pediu para eles construírem. E na verdade, Deus, eu não falei para vocês, mas Deus, quando mandou Moisés, ordenou todos os móveis que Moisés tinha que fazer, Moisés contou com a ajuda de 2 pessoas, que o nome é bem complicado, mas eu vou falar para vocês. Aholiabe e Bezaleel fizeram para a tenda de Deus. Então Moisés contou com a ajuda deles para fazer esses móveis de ouro. Tá bom, crianças? Então na semana que vem nós vamos ver mais sobre os móveis. E essa tenda aqui, ó, né, nós vamos falar, tá vendo aqui, ó? Aqui onde ficavam as pessoas, do lado de fora, né? Onde elas ficavam. E aqui era o tabernáculo, tá vendo? Aí tinha todos os móveis, ó. Tinha o altar, tinha os castiçais, tinha aqui, ó, o incenso, né? Aqui era o lugar santíssimo. Então nós vamos falar sobre tudo isso daqui, ó. Vocês vão entender sobre os móveis de Deus. E quem preparou esses móveis foi a tia Zanza, que ela é muito talentosa, né? E ela fez isso aqui com muito amor para vocês. E no decorrer das aulas a gente vai mostrando para vocês todos os móveis. Tá bom, crianças? Então nós vamos encerrar essa aula de hoje fazendo uma oração agradecendo ao Senhor pela vida de cada um, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado da aula. Então vamos fechar nossos olhinhos e vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer por essa aula, Senhor, maravilhosa, de aprender sobre a Tua palavra, sobre a Tua casa, sobre cada móvel, sobre a sua essência, Senhor, sobre tudo, Senhor, que o Senhor nos mostrou hoje. Senhor, abençoa cada criança, visita os lares, dá saúde para as crianças, sabedoria, inteligência, abençoa cada família, não deixa que nada falte no lar de cada criança, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E aqui nós encerramos nossa aula, crianças. Um beijo, até a próxima aula. Amém?